Olá, Missionários da Luz, capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. André começa dizendo: era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se reuniam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, se instalaram os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Os demais se distribuíam em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que se aproximavam até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxe os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e perguntas, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a exposição. Então, isso nos chama a atenção, né? Para que, sendo aluno assíduo, temos mais entendimento e, portanto, podemos esclarecer nossas dúvidas, ao passo que aquele que não é frequente, que vai esporadicamente, perde muito do conteúdo, né? Daí a importância de levarmos a sério o nosso aprendizado. E aí ele diz, né? Atendendo a minha curiosidade, Sertório, que se mantinha a meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. É natural que aos discípulos permanentes deste ou daquele setor caiba o direito de perguntar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão outros direitos, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Satisfeito pelo esclarecimento, perguntei: qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Desculpa. Há sempre um plano organizado para o trabalho, ele respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as perguntas e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões levantadas pela maioria e fornece instruções de modo a também satisfazer os assuntos com a minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, me convidou a integrar na assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomou a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, sua figura veneranda e imponente se realçava, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação.
Então, não é apenas alguém que tem domínio do que faz, mas é alguém que tem moral, magnetismo, carisma, leva as massas, né? E muitas vezes leva ao mal. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação, rogando ao Senhor, suplicando o dom de compreender o auditório, de ser por ele compreendido. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo, quer dizer, sem o mínimo sinal de personalismo. Então, mais uma vez, ele chama a nossa atenção para que a mensagem vá à frente de suas vontades, de sua personalidade. Todavia, quanto mais ele procurava se impessoalizar, afirmando-se mero instrutor, né, mero instrumento da vontade divina, mais destacado ele se tornava aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Finda a oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, tendo em vista as dificuldades que se apresentam a vocês na luta de cada dia e que classificam como impedimentos de natureza psicofisiológica. Vocês desejam realizações generosas no domínio da revelação superior. Sonham conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, é preciso corrigir suas atitudes mentais diante da vida humana. Como planejar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? A fé não se reduz a simples amontoado de promessas brilhantes. E o conjunto de ansiedades angustiosas que vocês possuem nos corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior, como a luz divina, reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que vocês erguerão os templos de fé viva. Como acontece a simples serviço de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Então, a mediunidade é neutra, né? É preciso moral para usá-la. Em resumo, é isso, né? Alexandre fez pequena pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse transmitindo assim uma onda vigorosa de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas, entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, acima de tudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano. Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões
superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, as leis divinas, imutáveis e eternas estariam à mercê dos desordenados desejos da criatura? Oh, meus amigos, sem dúvida, não há muitos gêneros e processos mediúnicos em função do mundo, das formas em que vocês vivem. Porém, é urgente estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de se inquietarem pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. É urgente fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através da linha da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pela imposição da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Não julguem que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina com o contato do pântano, o doente rebelde também é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhantes imagens para dizer que o habitante da esfera, atualmente invisível aos seus olhos, é um irmão nem sempre superior a vocês nos círculos evolutivos. Desencarnação não significa santificação. Os companheiros que os antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e os fótons que constituem sua vestimenta física integram da mesma forma os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Portanto, é necessário atentar para as possibilidades interiores, para as maravilhas de sua divindade potencial. Então, os corpos têm os mesmos elementos em todos. Mediunidade é comunicação entre planos diversos. Em seus desejos incontroláveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anseiam a aproximação da sociedade celeste, esperam a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver seus valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente são. Todo o exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo das suas atividades relativas à espiritualização, os convocando ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima.
Todavia, ainda é muito forte a sua tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitam a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamam felicidade, semeando sofrimentos. Pedem amor, incentivando a separação. Buscam a fé, duvidando até de vocês mesmos. Portanto, é preciso espiritualizar. Nós precisamos ser simpáticos aos bons espíritos para sermos trabalhadores do bem. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que os rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível, a edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser um instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolver os seus próprios princípios divinos. A bolota é o fruto do carvalho, né? Então, a bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa cortando amplidões. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorrava sobre a sua fronte fios irisados de brilhante luz, e ele prosseguiu arrebatando nossos corações. Diz ele, mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Porque audácia incompreensível, vocês imaginam a realização sublime sem se afeiçoar ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então aqui André, né, está confirmando que o Espírito da verdade, lá que o Allan Kardec fala, é o Cristo, né? Talvez por não querer ser, assim, sei lá, né? Allan Kardec chama Espírito da verdade, para não dizer que ele recebeu mensagens do próprio Cristo, né? Ouçam, meus irmãos, se vocês se dispõem ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que desejam no recôndito santuário do coração. Somente através dele, vivendo suas sublimes lições, alcançarão a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que saciará sua fome para sempre. Sem o Cristo, mediunidade é um simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual os interessados em perturbações também poderão se assenhorar, né? Tomar posse, multiplicando presas infelizes. Lembrem, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Vocês esqueceram a palavra divina que pronunciou, vós sois deuses?
Ao enunciar essa última frase, o orientador assumiu atitude muito diferente. Me pareceu que em pleno tórax acendeu sublime luz, levemente anilada, azulada, né? Luz que nos enviava raios de inexpressível alegria. Agora seus cabelos pareciam fios de sol de safirina expressão. O olhar se tornou mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e alegria, tocados de inexplicável emoção. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Meus amigos, a persistência na condição de animalidade os perturba. Vocês são a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que foram recompensados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso de raciocínio clareia o santuário das suas consciências. O sublime os convida ao mais além. Irmãos mais velhos os convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscam demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famintos, as ciladas das raposas, os impulsos sanguinários dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Olha o paralelo que ele fez, né? Víboras, instinto, agressividade, astúcia, impulso sanguinário e vaidade, características que herdamos dos animais, mas ainda temos manifestações agressivas, ainda temos todas essas manifestações. E ele continua: não acreditem que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, esquecendo os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivam. Parece óbvio, né? Porque colhemos o que nós cultivamos. Mas ainda assim, o indivíduo, como ele diz, é pego de surpresa. Por quê? Apesar dele procurar o prazer que ele sentia, não vai encontrar pela lei de causa e efeito. E aí ele se surpreende. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de suas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivarem as qualidades positivas de realização com Jesus, permanecem no amparo de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditam que seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pelo vício de muitos séculos, apenas à força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, pretendem a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, como o homem leviano que exige orientações ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar, ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra
pedem curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperam, que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, livre de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vocês e os planos que são invisíveis para vocês. Mas não esqueçam que as afinidades são leis fatais de reunião e integração. Quer dizer, tem que ter moral, né? Nos reinos infinitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrarão irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor, e sem as bênçãos da responsabilidade, encontrarão, logicamente, os irresponsáveis. Ou seja, eles fazem o seu melhor. Mas, se tivéssemos condições melhores, aproveitaríamos muito mais os seus ensinamentos. Não temos capacidade de reter os ensinamentos, não por maldade deles, mas por incapacidade nossa, porque somos maledicentes, temos orgulho, ciúme, enfim, não somos compatíveis. Ok? Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Por acaso já resolveram o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Já explicaram todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposições da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Ou seja, nasce e cresce veneno ao lado de alimento, né? Que dizer da haste espinhosa da terra, oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionaram todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a sua definição do raio de sol? Alguma vez você viu o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperam destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos, é urgente abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Seu jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Eu vou parar porque está dando o tempo do filme.